Hoje é a terceira semana da campanha contra o pecado. A palavra diz, amada igreja, sem santidade nós não veremos a Deus. O que nós não podemos aceitar, amada igreja, é ser um tipo de cristão que passa o tempo todo fugindo do pecado. Precisamos nos esforçarmos, amada igreja, para viver uma vida de santificação. O segredo é esse. O segredo não é fugir do pecado. O segredo, amada igreja, é buscar a presença de Deus. É procurar viver uma vida em santificação com Deus. É procurar alinhar o nosso espírito com o Espírito de Deus. É tudo isso que nós precisamos. Jesus não merece o que nós estamos fazendo com Ele. Ele não merece, igreja. Ele deu a sua vida por mim e por vocês. Ainda que tivéssemos que passar 24 horas orando, 24 horas da nossa vida, o ano inteiro, amada igreja, trabalhando para Jesus, ganhando alma para Jesus. Eu quero dizer ainda à igreja que é muito pouco por aquilo que Ele fez por nós. Amém, igreja? Existem muitas campanhas. Eu costumo sempre bater na tecla, amada igreja. Igreja que vive só de campanhas, por exemplo, campanha da prosperidade, campanha para isso, campanha para enricar, campanha para as facilidades. Essa campanha é a campanha das campanhas, amada igreja. É a campanha contra o pecado. Tudo que nós precisamos é abolir da nossa vida o pecado. É expurgar o pecado da nossa vida. O pecado faz com que o crente erre o alvo. E o nosso alvo é Jesus. Aleane. E o teu? Caterine e Valdíria. De Lagarto, é? Lá da igreja do meu irmão, não? Da matinha do pastor Adriano. Meu amigo, pastor Adriano. Homem de Deus ali, hein? Homem de visão, homem de fé. Homem muito usado por Deus. Lá de Lagarto, sejam bem-vindos à casa do Senhor esta noite. Ficamos muito felizes com a presença de vocês. Amém? Tem mais alguém que está nos visitando aqui essa noite? Tem mais alguém? Tem uma irmã que levantou a mão ali. Qual é o teu nome, irmã? Ah, sim, é Maria. Porque de máscara a gente acaba... A irmã Maria está ali nos... Que Deus abençoe, irmã Maria. Tem lá também um rapaz, um jovem de Deus que levantou as mãos ali. Qual é o teu nome, irmão? Leonardo. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Amém, igreja? Sejam bem-vindos. Vamos à palavra hoje. Nós temos um vasto assunto hoje para que nós possamos falar esta noite. O primeiro dia da campanha nós falamos: enquanto houver pecado no coração do crente, não há vitória. Entenda o que o Senhor está falando. Todos nós sabemos o que está errado dentro de nós, ou não? Principalmente aquele que tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Ele quem convence o coração do homem do pecado. O teu coração não é depósito para guardar a sujeira. O teu coração não é depósito para guardar pecado. O teu coração é um depósito para guardar a santidade de Deus. Amém, igreja? Muito cuidado com o pecado de estimação. Há muitos que carregam aqueles pecadozinhos de estimação. É aquele pecado lá dentro, que você massageia ele, que você não quer abrir mão dele. A palavra diz que o pecado é doce igual a mel, mas quando desce, amarga igual
o fel. Cuidado com as consequências do pecado. Amada igreja, se o homem tivesse noção do poder de destruição que tem o pecado, a pessoa pensava 1000 vezes antes de pecar, porque as consequências é inevitável. Ainda que um crente venha pecar, nós temos um Deus justo e fiel. Se nós confessarmos o pecado ao Senhor, Ele, pela sua graça e misericórdia, Ele perdoa o pecado. Ele perdoa a condenação daquele pecado, mas Ele não abre mão das consequências. Todo pecado, ele traz drásticas consequências para a vida de um ser humano. Cada tipo de pecado tem um grau de destruição. Quanto maior o pecado, maior é a consequência de destruição na vida de um ser humano. Se você não quer pagar consequência amanhã, não peque hoje. Procura viver uma vida de santificação. Amém, igreja? O propósito desta campanha, de 7 quinta-feira, campanha contra o pecado. É através dessa campanha, amada igreja, que o Espírito Santo, ele está tentando, amada igreja, fazer com que nós venhamos ter o conhecimento, amada igreja, entender as consequências do pecado. Precisamos se arrepender antes das consequências, amada igreja. Antes do pecado. Não brinque com o pecado. A palavra fala de um homem chamado Davi, o rei de Israel. Um homem que Deus ele levantou para governar Israel. E a única vitória que ele não teve foi aquela que ele não foi para a guerra. A palavra diz em 2 Samuel, no capítulo 11, que o povo de Israel estava em batalha. E Davi, ele não foi para a batalha. A Bíblia diz que ele ficou no seu palácio. Davi não era para estar no palácio. Davi era para estar com a sua tropa, com o seu exército em batalha. Ele não foi para a batalha. Ele fica no palácio. Ele estava na hora errada. Ele estava no momento errado. E de repente ele, no terraço do seu palácio, ele passeava. E ele vê do outro lado, amada igreja, uma mulher que estava dentro da sua casa, se banhando. E Davi ia olhar para aquela mulher era casada. E Davi se engraça com ela. E dá uma ordem para que ela venha até o palácio. E Davi teve um ato sexual com aquela mulher casada, a qual o seu esposo chamado Urias estava na batalha. Davi agora pega a mulher daquele soldado que estava na batalha e tem um ato sexual com ela. O que ele fez para esconder esse pecado? Esse pecado ninguém sabia. Esse pecado só sabia ele e a mulher, a esposa de Urias. E para ele esconder o pecado, ele trama, amada igreja, ele faz um projeto para esconder o pecado. Comete um adultério e agora ele vai esconder o adultério para que ninguém soubesse. E o que é que ele faz? Ele dá uma ordem a Joabe, o comandante do exército, para trazer Urias para a casa dele. E Davi pensa, se Urias vem para a casa dele, dorme com a esposa, ninguém vai dizer que aquele filho é meu.
porque ele teve com a sua esposa. Urias vem, mas ele não aceita, amada igreja, ir para sua casa. Davi manda ele ir para casa. E ele não vai. Como, meu Senhor? O meu povo está em batalha, eu não posso ir. Estar na minha casa e o meu povo e minha nação em batalha. E ele não foi. O coração de Davi ficou furioso, porque o plano dele, amada igreja, estava sendo frustrado. Imagina o que é que eu faço agora. Este homem não foi estar com a esposa. Eu tive contato com ela. O meu podre vai ser descoberto. Eu tenho que encobrir esse pecado. E aí ele faz uma carta. E nesta carta estava escrito para Joabe colocar ele numa emboscada e matar Urias. O próprio Urias, amada igreja, ele leva essa carta escrita pela mão do rei. A sua sentença de morte estava na mão. E quando ele chega e entrega lá ao comandante do exército chamado Joabe, ele dá a carta para ele. Quando Joabe lê aquela carta, Joabe, coloca este homem aí numa emboscada para que ele morra. E assim foi feito, amada igreja. Aquele homem. Agora, aparentemente, Davi agora tem legalidade. A mulher agora está viúva. E ele vai e casa com a mulher. E ele achava que o pecado dele, o pecado oculto, ele poderia levar o resto da vida sem ninguém saber. Mas o Deus é o Deus que sonda os nossos corações. Ninguém consegue esconder um pecado diante de Deus. Deus, ele olhar para o nosso coração, nosso espírito, ele sabe exatamente o que está dentro de nós, amada igreja. Não adianta esconder diante de Deus. A palavra diz que tudo oculto, um dia será revelado. Se o homem não confessar ao Senhor aqui em vida, não se preocupe, no dia do juízo final, ele não terá mais condição de confessar. Será revelado o pecado que não foi confessado. E aquele pecado levará ao sofrimento eterno. Davi tinha pecado, amada igreja. O que restava agora para Davi? Aparentemente ele estava tudo bem. Olha a consequência do pecado. A que nível de sofrimento Davi se encontra agora? Primeiro, ele não estava bem. Se ele estivesse bem, ele estava na batalha, guerreando. Uma das coisas que nós jamais podemos sair é da guerra, do campo de batalha. O crente, quando ele deixa de orar, o crente, quando deixa de congregar, o crente, quando deixa de estar na atividade diante do Senhor, ele enfraquece espiritualmente. A razão de Davi estar no palácio é que algo já não estava bem com Davi. Havia uma semente no coração de Davi, que era a semente da prostituição, do adultério, amada igreja. E esta semente, ela era espiritual. O desejo que estava no coração de Davi, a olhar para aquela mulher, aquela semente que era espiritual, ela se materializou. E o preço foi alto. O pecado do adultério levou Davi a tirar o homem do campo de batalha. O pecado de Davi levou a cometer um assassinato. O pecado de Davi agora vai trazer mais consequências. E eu gostaria, amada igreja, que abrisse a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 9, em nome de Jesus. Capítulo 2, versículo 9. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 9. Deus fala com o profeta Natã. O profeta Natã vai diante do rei Davi, dá a ele alguns avisos. E não foi bom esses avisos. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Olha que o profeta Natã diz para Davi: por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias o Eteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amor.
Amada igreja, a memória de Davi, a consciência de Davi estava morta por causa do pecado. Até aí ele não confessou para o profeta o pecado dele. Foi o profeta que estava revelando o pecado de Davi. Até aí a consciência de Davi estava morta. O pecado leva a consciência do homem a ficar morto diante de Deus. Natã, ele conta uma alegoria, uma história para Davi, para que a ficha caísse. E ele disse: Davi, havia um homem muito rico, e um viajante foi na casa desse rico, mas havia também um pobre. Este pobre Davi, ele comprou uma cordeirinha, ele comprou uma ovelha, um filhotinho de ovelha, leva para sua casa, e aquela ovelha é criada como um animal de estimação. Aquela ovelha chegava à igreja, esse homem pobre, pegar a ovelha e colocar na cama dele. Aquele pobre, ele cria um laço bem próximo com aquela cordeirinha, o animal de estimação, a única que ele tinha. E a Bíblia fala deste homem rico que tinha muitos gados, um homem que tinha milhares e milhares de cordeirinhas, de ovelhas. E quando o viajante chegou na casa do rico, o rico resolve fazer uma festa e manda pegar a cordeirinha do pobre. Aquela cordeirinha, aquela ovelhazinha de estimação do pobre, a única que ele tinha. E pega à força aquela ovelha de estimação e mata para fazer uma festa de recepção para aquele viajante. Aí Natã diz: Davi, o que é que este homem merece, Davi? Davi, ele se manifesta: não, ele tem que pagar 4 vezes mais, este homem merece a morte. O profeta olha para Davi e diz: este homem que merece a morte é você, Davi. Davi, a partir de agora, a espada não se apartará da sua casa. O que você fez oculto, a tua vergonha será revelada publicamente. Aquela mulher, a Betseba, que teve um filho de Davi, passa-se um ano depois da criança nasce, a criança adoece. E aí Davi vai orar pelo seu filho. O profeta disse: Davi, não adianta orar pelo seu filho. Não adianta orar pelo seu filho, porque Deus vai ferir o teu filho, vai matar o teu filho. A palavra diz que aquela criança morre. Davi adoece. Olha as consequências do pecado, a que ponto vai chegando. Um pecado oculto, ele comete um assassinato. A consequência do pecado oculto, mata a criança de 1 ano. A consequência do pecado oculto deixa Davi agora doente. Um pecado que aparentemente, nos dias de hoje, o pecado de adultério, pecado de prostituição, aparentemente hoje é uma coisa banal, é uma coisa tão simples, que traz as piores consequências na vida de um ser humano. A consequência do pecado leva a casa de Davi, aonde tinha paz, agora só tem desgraça,
só tem destruição. O pecado oculto de Davi trouxe a pior desgraça para a família. O pior está por vir ainda. Ainda não terminou o sofrimento na casa de Davi. Se Davi pudesse voltar atrás, ele voltaria. E ele voltou atrás e ele se arrependeu. Vamos mostrar dentro da palavra. Mas as consequências, ele teve que engolir, amada igreja. Hoje, um dos pecados que traz mais consequência na vida de um ser humano, amada igreja, é o pecado de adultério, é o pecado de prostituição. Pasme o que eu vou falar. Não se escandalize. Vocês não têm ideia de quantos prostitutos e prostitutas dentro das igrejas. E eu tenho base bíblica para falar isso. Cuidado com esse pecado oculto. O livro de Provérbios, capítulo 6, a palavra diz: quando olhares numa mulher, não deseje a sua formosura. No livro de Mateus 5, 28, a palavra diz: quando olhares na mulher, não atente no seu coração a sua formosura. O pecado de adultério e o pecado de prostituição não acontece no ato. Mateus 5, 28. A olhar numa mulher, a tentar no seu coração, já cometeu o tal ato. O pecado, primeiro, não começa no contato. O pecado primeiro acontece no coração. Isso quer dizer, há uma semente chamada prostituição, há uma semente chamada adultério. Esta semente é espiritual, ninguém vê, ela está oculta. Ei, homens, ouça o que o Espírito do Senhor diz à igreja. Homens, quando você olha para uma mulher, existem partes que lhe chamam a atenção. Homens que olham para uma mulher e desejam no seu coração, você já adulterou, você já prostituiu. É a palavra que diz. Mateus 5, 28. A olhar para a mulher, desejar no seu coração, já cometeu o tal ato. Esta semente, ela é espiritual. Davi, quando olha para Betseba, Davi desejou. Davi carregava no seu coração uma semente de adultério. E esta semente, amada igreja, ela caiu numa terra fértil. Pega uma semente de feijão, coloca dentro do recipiente, guarda lá 1 ano, tira a semente e coloca numa terra fértil. O que é que vai acontecer com a semente? Ela vai germinar. E esta semente, ela só está esperando o momento certo para germinar. É o contato. Mas o pecado não se deu no contato. O pecado já se deu aonde? Há muitos anos atrás, no coração. Enquanto houver o pecado oculto no coração de um crente, não há vitórias. Nós estamos tratando com pecado ocultos, com pecado que ninguém vê. Homens de Deus, cuidado com essa semente no teu coração.
Ah, eu estou com minha esposa aqui, de mão dada, abraçado. Mas quando você olha para uma mulher, a tua esposa não sabe o que você pensou, o que você desejou no coração. Mas Deus sabe. Deus sabe que ali tem uma semente que está te levando ao momento certo para essa semente germinar. Olha que guerra hoje. Satanás, amada igreja, não é besta. Há demônios que recebem oferendas através dos olhos. Toda mulher sabe quando o homem olha com segundas intenções, ou não? Ei, mulheres, toda vez que um homem olha para você com segundas intenções, você percebe ou não? Ei, mulheres, vocês também sabem quando colocam uma roupa para seduzir um homem. Vocês também sabem. Estamos vivendo uma época, amada igreja, que não tem sido fácil para a igreja. Estamos vivendo uma época, se nós não vivemos em uma vida de santificação, nós estaremos fadados a quedas. Davi era um rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus. Mas por causa de um pecado, ele comete um assassinato. Por causa do pecado, a criança é morta. Por causa do pecado, ele adoece. No livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 3, Deus diz: eu não posso contemplar a iniquidade. Deus não suporta a iniquidade. O caminho do Senhor é santo, e a Bíblia diz que o imundo não passa por ele. Deus é santo, igreja. Nenhum crente, ele consegue ver a manifestação do poder de Deus na sua vida, se ele não tiver uma vida de santificação. Olha a destruição agora na família de Davi. Olha o que acontece. Davi peca, a sua consciência morreu. Teve que Deus enviar o profeta Natã para contar uma alegoria, uma história de um homem rico e um pobre do cordeirinho, para que ele caísse a ficha. Será o que é necessário, amada igreja, Deus fazer na tua vida para despertar a tua vida? Será que é necessário vir uma dor, vir uma perda para que você acorde? Não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. Todas as vezes que Deus abre uma porta para te abençoar, o diabo abre outra também para tentar fechar. Você cresce espiritualmente, o diabo também se levanta para tentar te pegar lá em cima. Vocês estão pensando que o evangelho é essa facilidade que estão pregando por aí? É esse mar de rosa que estão pregando por aí? É essa facilidade de oferecer um evangelho de riqueza, de prosperidade? A palavra diz que importa que por meio da tribulação entramos no reino dos céus. Vida de renúncia. Vida de santificação. Porque eu não gostaria, amada igreja, que vocês passassem o resto da sua vida dentro de uma igreja, porém perecendo com Bíblia debaixo do braço, por não conhecer as Escrituras. O diabo não brinca de diabo. Satanás não brinca de Satanás. Ele odeia a Deus, ele odeia o ser humano. E ele sabe, amada igreja, como ele é um ser espiritual, tudo que ele quer é uma legalidade no mundo físico. O corpo dá legalidade ao espiritual.
Até quando você vai ficar dando legalidade a Satanás na tua vida? A palavra diz, amada igreja, que os filhos de Davi Aminor, ele pega a sua irmã, estupra a sua própria irmã. O outro irmão de Aminon mata Aminon, por ele ter estrupado a própria irmã. Absalão agora usurpa a tomar o reinado de Davi. Ele agora persegue o pai. Ele agora quer matar o pai, quer tomar o trono do pai. Essas foram as consequências na família de Davi. Consequências. As consequências. Seu filho morre. Os escândalos sexuais agora é exposto agora. A vergonha de Davi é exposta agora. Não guarde no seu coração o pecado, igreja. Confessa diante do Senhor. Só o sangue de Jesus. A palavra diz que o Senhor Jesus Cristo, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. A palavra diz que aquele que vive na prática do pecado, esse nunca viu Deus. Procura viver uma vida de santificação, igreja. Porque você vivendo uma vida de santificação, você está distante do pecado. Você não está preocupado em correr do pecado. Deus me ajude, Deus me livra do pecado, me livra da tentação. Crente, não ore assim. Deus, me dê força para eu resistir ao pecado. Não é dar força para fugir do pecado, para resistir. Para dizer o que Paulo disse: ei, diga ao fraco, eu sou forte. Paulo disse à natureza pecaminosa: ei, carne, você é fraca, porque eu estou forte espiritualmente. Eis a razão, igreja, de muitos crentes só estar apanhando na vida. Porque são seres espirituais dentro de um corpo físico e desconhecendo o mundo que é inserido, o mundo que vive, é o mundo espiritual que nós vivemos. E como é que eu vivo o mundo espiritual, que eu sou espiritual, eu vivo no mundo espiritual, eu desconheço o mundo que eu vivo. Todos os dias nós estamos enfrentando os inimigos invisíveis, inimigos espirituais, inimigos que estão armados com armas invisíveis, nos atacando 24 horas. Não existe campo de batalha neutro. Ou nós estamos sob influência de Deus, ou nós estamos sob influência dos demônios. Você quer ver o exemplo hoje? Eu cheguei numa casa de uma pessoa hoje. Essa pessoa está doente. Essa pessoa tem uma filha maravilhosa. Esta própria mãe, não é isso? Começa a odiar a própria filha. Odiar marido. Se odiar. Doente. O que é que estava por trás disso? Demônios. Demônios está por trás disso. É tudo isso que nós precisamos entender, amada igreja. Existe um reino a ser quebrado. Se você quer povoar os céus, lembre-se que há um outro reino a ser quebrado, o reino de Satanás. E há muitas pessoas que agora estão aprisionadas nesse reino. Aí você fica: Senhor, envia anjos para tirar as pessoas das garras do diabo. Porque você está com medo.
Você está com medo de ir nas trevas, dizer: Satanás, solte esta pessoa em nome de Jesus. Eu sou autoridade sobre vocês. Eu vim aqui para quebrar o teu reino e arrancar esta pessoa e transportar ao reino dos céus. Ou você é aquele tipo de crente que fica orando o tempo todo, dizer: Deus, envia anjos lá. Não foi dado aos anjos essa capacidade, foi dado para nós. Depois de tanta destruição, igreja, abra em Salmo 32, versículo 3, 5. Encontramos Davi agora arrependido. Davi agora se arrepende do seu pecado. Que bom, que maravilha, igreja. Salmo 32, o versículo 3 e 5. Glória a Deus. Ouça o que Deus está falando no teu coração esta noite, igreja. A tua vida, você é o motorista dela. É você quem controla ela, é você quem está enviando a tua vida para o mundo espiritual. É você que decide onde passará a eternidade. Versículo 32, 3 e 5. A palavra diz assim, amada igreja. Olha o que Davi diz agora. A partir do versículo 3, 32, 3. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não me encobria, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Salmo 51, 10 e 12. Vamos lá. Salmo 51, 10 e 12. Davi reconhece o seu pecado. Davi se prostra diante do Deus de Israel e pede perdão a Deus. E ele diz agora lá em Salmo 51, versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu espírito. Torna-me a alegria da tua salvação e suste-me com um espírito voluntário. Observe, igreja. Ele queria agora a alegria da salvação. É o que nós precisamos, amada igreja. É a alegria da salvação no nosso coração. A alegria da salvação, igreja, no coração de um crente. Ele está sempre conectado com o Senhor. Por mais que passe lutas, ele tem paz no seu espírito. Davi, ele se arrepende. Deus perdoa. Mas Deus não abre mão das consequências. Seja pastor, seja membro, seja qualquer crente, pecou, terá que engolir a consequência. Seja lá quem for. Se você não quer pagar a consequência, não peque. Depois não venha chorar pelo leite derramado. Porque muitos crentes desistem no meio de caminho. A única coisa que afasta o homem de Deus não é marido, não é mulher, não é filho, não é problema. A única coisa que afasta o homem de Deus é o pecado. De que se queixará o homem? Dos seus próprios pecados.